Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma série especial, dessa vez gravada diretamente do 12º Congresso Internacional do IBDIC, o Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Essa série aqui tem o apoio do IBDIC e da Deloitte, e eu aqui estou entrevistando diversos especialistas sobre gestão de contratos, prevenção de pleitos, mediação e arbitragem e tantos outros aspectos muito importantes para que nós possamos entregar os nossos projetos com sucesso. Então acompanhe aqui os episódios dessa série muito especial, que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos juntos? Olá, meus amigos, seguindo aqui a série de entrevistas diretamente do Congresso do IBDIC em São Paulo, com o apoio do IBDIC e da Deloitte, eu tenho o prazer de receber aqui a Adriana Sarra. A Adriana é professora doutora de Direito do Comércio Internacional na Faculdade de Direito da USP, é sócia da Toledo Marchetti Advogados, diretora do IBDIC, coordenadora da liderança setorial de arbitragem e mediação do InfraWomen Brasil, coordenadora também do Grupo de Estudos de Arbitragem e Direito da Construção do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Adriana, seja muito bem-vinda ao Capital Project Podcast. Muito obrigada, André. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Fico muito honrado com a tua participação aqui. Eu peguei o finalzinho do painel da Adriana agora há pouco. Estava cheio, né? Muito interessante, falando sobre improdutividade na construção, e é um item que a gente vai tratar aqui. E o tema tão interessante, e a Adriana, né, com tanta experiência no tema, que foi uma meia hora para conseguir tirar ela lá do palco e trazer ela até aqui o estúdio. Então, tenho certeza que vocês vão curtir. Adriana, improdutividade é um tema bastante amplo dentro da construção, que pode ter várias interpretações do lado do contratante, do contratado. Para a nossa conversa aqui, acho que seria interessante a gente começar definindo, né, o que seria improdutividade num contrato de construção. Improdutividade não é um conceito complexo. É basicamente a seguinte ideia: você tem uma unidade de produção dividido por tempo. Então, vamos supor o próprio exemplo que o meu colega Giovanni trouxe no painel. Vamos construir uma parede. Essa parede, uma pessoa, quantos metros de parede ela faz por hora? Isso é a produtividade. Aí você pode ter diversos fatores que pioram, melhoram, influenciam essa produtividade em relação ao que você, comparando o que você planeja com o que você executa, que é justamente daí que surgem as discussões. Uhum. E aí, a hora que você começa a execução, naturalmente a gente sabe que na construção vários serviços terão muitas variações. Tem dias que vão render mais, dias que vão render menos, e isso tudo, né, vai flutuar ao longo do tempo. Como que a gente consegue atribuir de maneira mais clara quando houve algum fator que gerou uma improdutividade, né? Dada que não é uma ciência exata todo dia, dependendo do tipo de serviço. Alguns são mais previsíveis, né? Outros não, estão mais sujeitos ao clima, à condição do solo. Tem bastante variação, imagino, nesse tema, né? Sim, bom, vamos lá. Tem diversos fatores que afetam a produtividade e uma das maiores discussões que surgem, acho que é uma das maiores dificuldades quando a gente trata do tema da produtividade, é justamente estabelecer a relação de causa e efeito. Uhum. Como que eu consigo associar um determinado fator, por exemplo, um fator climático, um fator, às vezes, de horário, horário que eu digo, por exemplo, vai fazer uma hora extra, vai fazer um trabalho noturno. O funcionário que está fazendo um trabalho noturno, ou um funcionário que está fazendo hora extra, ele está cansado, ele vai ter, às vezes, dificuldade de visualizar as coisas, a produtividade dele vai ser menor do que a de um funcionário trabalhando em condições ideais. Como que eu consigo, voltando ao ponto que é a questão da dificuldade do nexo causal, como que eu consigo associar cada um desses fatores que afetam a produtividade a uma queda da produtividade? Porque normalmente o que acontece? Você chega lá no final e vê que a quantidade de horas que você produziu foi mais, você trabalhou para produzir um determinado produto, foi maior do que aquilo que você planejou. Certo. Como que você consegue estabelecer uma relação de causa e efeito entre esse resultado e os diversos eventos que acontecem ao longo de uma obra? É muito difícil. Este trabalho noturno deu um impacto de X tempo a mais no meu cronograma. Isso que é uma das grandes discussões que se tem a respeito do tema improdutividade.
E para poder fazer essa medição, eu imagino que você vai ter que partir de alguma base de referência prática, provavelmente não teórica, para poder apontar a diferença, né? Eu pergunto pelo seguinte, porque também o contratante, quando ele vai fazer um planejamento antes da contratação, se ele fizer bem feito, ele vai considerar ali critérios e fatores de produtividade para fazer um pré-dimensionamento de equipe. Normalmente isso não é passado para o mercado quando vai para a concorrência. Eu recebo das proponentes ali suas propostas, seus histogramas e tudo mais, e vou comparar com aquilo que eu tenho para ver se está razoável ou não. Então, por enquanto, a gente está tudo no campo da teoria. O contratado também tem os seus índices que ele vai utilizar no seu planejamento. Ele vai começar a trabalhar. Para ele poder apontar, então, alguma improdutividade, ele pode apontar em relação ao seu planejamento ou precisa ser necessariamente ligado a alguma medição da prática. Ou seja, a tarefa já começou, eu tenho uma medição, tipo o Measured Mile, né, a produtividade natural. Eu consigo comprovar que eu gasto essas horas para esse avanço e a partir de determinado momento eu passei a gastar muito mais por um fator que não é culpa minha, vamos dizer assim, né? Tem que ser dessa forma ou é possível também atribuir em cima apenas do planejamento do contratado? O planejamento do contratado, ele tem um problema que é um problema de ponto de partida, que é e se o contratado ele foi excessivamente otimista e considerou que o funcionário dele era um super-homem, só que na verdade era um homem normal. Quase nunca acontece isso. Nunca acontece, nunca acontece. Então, pode ser um elemento de prova? Pode ser um elemento de prova, mas não o elemento determinante. Tanto que quando você vai para as metodologias que se aplicam, por exemplo, ao Measured Miles, que você falou, um dos objetivos do Measured Miles é qual que é a produtividade natural daquela contratada. Ou seja, se ele fez errado na proposta e superestimou, não vamos olhar a proposta, vamos olhar um período de produtividade normal e comparar com o período de produtividade impactado. E aí, a partir daí, tentar identificar as causas e calcular o dano que foi causado. Então você tem que partir realmente da prática para poder comprovar que aquilo de fato aconteceu, né? Isso. Tem outras metodologias que partem, por exemplo, você pega o MCAA, que ele parte de estudos de indústria. Então você pega, às vezes, ou estudos gerais de indústria, ou estudos específicos de índices de produtividade daquela indústria, e aplica de forma comparativa, usando o índice como base, comparando com a situação que foi efetivamente ocorrida ali na obra. E isso numa disputa é geralmente aceita, mesmo utilizando estudos de mercado, trazendo para uma realidade que às vezes o próprio contratado não tem como demonstrar, ou o contratante, né, toda aquela rastreabilidade? É bem difícil, é bastante discutido, gera muitas críticas. Digamos que assim, não é um pedido que você consegue ter uma previsibilidade boa em termos de uma decisão do tribunal arbitral. Ele depende muito da qualidade da prova e depende muito então, são métodos que às vezes têm uma aplicação subjetiva de pesos, enfim, e uma questão que particularmente me incomoda muito, que é a do nexo de causalidade, que é muito difícil de você estabelecer um nexo de causalidade e lidar com uma situação que em direito a gente chama de concausas. Então, é muito raro, praticamente impossível, numa obra, você ter uma situação em que tem um único fator que dá um único resultado. Então, você vai ter às vezes impacto de fator climático, atraso do dono, problema de liberação de frente, problema de condições imprevisíveis, condições geológicas, falhas da própria contratada, que são concausas, por assim dizer. E quando você compara o resultado em produtividade com todos esses eventos que acontecem no meio da obra, como que eu vou conseguir falar, separar o que é responsabilidade de um do que é responsabilidade de outro, e atribuir, às vezes, até proporções percentuais para um e para outro. Quão preciso, quão previsível é esse tipo de cálculo? É bastante difícil. E chega em pontos onde não é possível determinar uma causa específica por conta dessa ação das concausas ali, quer dizer, são tantos fatores e falhas de ambos os lados que chega um momento que não é possível ser determinante em relação à responsabilidade. É muito difícil você chegar num resultado certo. Você consegue aferir probabilidades. Em um determinado momento, um tribunal arbitral ou um juiz, ele vai se deparar com 3 cálculos diferentes, todos segundo metodologias, ele vai ter que determinar um.
É uma coisa que acaba sendo inescapável. Vai ter que escolher um. Não tem como dizer não quero julgar esse Aham. pedido. Vai ter que ser julgado de alguma forma. E dentro da tua experiência, assim, o que que você vê que são fatores, de repente, mais comuns em projetos diferentes? Ou seja, se a gente atuasse melhor nessas causas, seja no planejamento, seja na parte de equipes, programações, etc., eliminaria uma parte significativa das disputas. Bom, tem obviamente uma questão do planejamento da construtora, que é comum a gente ver orçamentos errados, planejamentos que às vezes são inexequíveis, mas pensando durante a obra, durante a execução da obra, um dos principais pontos são os registros. Registros bem feitos. Pois é. E por que que o registro ele é importante? O registro vai impedir a improdutividade? Muitas vezes não, porque a improdutividade ela acontece, ela é um fato. Uhum. Mas você ter bons registros faz com que você consiga ter uma boa condição de negociação. Então não vai ser um pleito tirado da cartola, vai ter evidências. Você estar bem fundamentado para qualquer discussão que você vá ter, se você estiver bem munido de argumentos, de provas, isso te coloca numa posição melhor para conseguir chegar numa solução consensual. Sim. Então é o que a gente brinca, você se prepara para a guerra para não lutar. Exato. Pois é, porque sem registro você tá, né, você não tem nem como produzir algum tipo de prova para seguir com o caso, né? Muitas vezes chega naquela situação, que assim, é raro, mas acontece muito, de você estar no final do projeto, poxa, eu vi aqui que eu gastei um absurdo de homem-hora e só fui remunerado 50%. Vamos fazer um pleito. Pois é. Você chegou lá no final e agora você chegou no resultado financeiro, vai tentar construir alguma coisa que chegue na conta que você tem para fechar o teu prejuízo. Isso é muito complicado. É. Isso justamente eu também queria te perguntar, assim, como é que funciona em relação ao timing? Se é comum que esses apontamentos e essas discussões comecem realmente mais cedo durante a obra, ou seja, logo após ali as causas, ou se continua sendo comum chegar no final e, poxa, aqui não tá bom, vamos tentar ver o que a gente consegue. E aí acaba vindo muita coisa, muita demanda no final do projeto. Isso varia muito de projeto para projeto, de contratante para contratante, de contratado para contratado. Uhum. Varia, assim, enormemente. Eu posso te dar exemplos de clientes que chegam desesperados no final da obra, preciso entrar com uma arbitragem pedindo tanto. Aí, às vezes, a gente fala, não, calma, vamos fazer um estudo, não sei o que lá. E entra com a arbitragem, você vai estudar como é que você constrói o valor que a parte quer pedir. Isso acontece bastante. E, por outro lado, você vê tanto donos de obra quanto contratados muito bem assessorados, equipes muito boas de gestão que fazem o by the book ali bonitinho. Uhum. Varia muito. Para a questão de prova, acredito que deve ser muito melhor se você conseguir manter isso durante o projeto, ou seja, apontar o mais rápido quanto seja possível, né? A gente gosta muito de falar de matriz de documentos de obra. Uhum. E cada documento ali tem a sua função. Um dos documentos mais importantes é o RDO. Pois E é. não são documentos jurídicos, são documentos de obra. Uhum. RDO, relatório mensal, relatório semanal, ata de reunião. Aquela coisa de... não, teve uma situação que é espetacular. O sujeito fazia os comentários do RDO para ele mesmo num grupo de WhatsApp que ele tinha com ele mesmo. Então, assim, como é que você faz? Não dá. É isso quando a gente não recebe aquele pacotão de RDO 30 Também. dias depois, ou como Era uma contratante. situação dessa. Ele recebia 30 dias depois, então as coisas que ele lembrava, ele ia mandando para si próprio por WhatsApp. Só que você não sabia mas que dia que era o que ele ia revisar o RDO. Não dava, não dava. E também quando o contratante deixa para responder muito lá na frente para produzir ali a prova que ele precisa para Exato. não dar causa, né? Tanto o contratado que não produz adequadamente, quanto o contratante que vai lá recebendo, não olha nada, lá na frente lembra, eu não concordo com esse RDO. Tá, você reclamou? Pois é. Você lembra, tá aqui tá falando que choveu e paralisou. Você lembra se paralisou mesmo ou não? Você tem registro de que não paralisou?
E como é que você vê, assim, em termos de qualidade de documentação, também a integração das informações? Porque, como você disse, você tem RDO, tem relatórios semanais, quinzenais, mensais, você tem as atas de reunião, tem os e-mails, tem os documentos de engenharia, às vezes um projeto passa por uma mudança, né, é encaminhado direto por e-mail para o contratado, gera uma mudança no campo. Isso depois, na hora de analisar, né, quase que um pós-mortem, é um pós-mortem da situação, né? Poder fazer o tracking ali para ver realmente o que causou a alteração, se é que teve alteração, se faz jus ou não. A gente até brinca que é o processo de exumação da obra. E como é que você tem visto a integração das informações, assim? Tem melhorado ou ainda continua algo muito disperso e que dificulta demais na hora que você tem que fazer um trabalho mais técnico em si? Ué, eu tenho notado uma melhora muito grande, especialmente na forma de gestão da obra em si, do local obra e da comunicação da obra com o escritório central, Uhum. do canteiro com o escritório central. Antigamente, pelo menos do que eu via, muita coisa acontecia na obra, se resolvia na obra e nem subia para o escritório. Pois E é. muitas vezes se resolvia ali no fio do bigode, gerente com gerente, e acabou. Hoje em dia, o que eu tenho visto é uma centralização maior de práticas e de informação com o escritório central. Então, isso mudou bastante, bastante. Também porque muitas vezes eu já passei por isso também como contratante, e você ser pego de surpresa por algo que a equipe negociou no campo sem nenhuma formalidade e tudo mais, e que lá na frente pode gerar um. Exatamente, exatamente. Os ajustes de campo, combinados de campo. Eu combinei que eu inverter isso aqui, mudar esse prazo, mudar a frente de ataque. Aconteceu uma vez comigo, a gente estava mobilizando para uma obra e aí precisava fazer serviços de canteiro, mas o canteiro era super simples, assim. E aí uma das empreiteiras, que foi a primeira que mobilizou, chegou e fez para nós lá, negociou tudo com o engenheiro, né? Eu não sabia, a gente estava até orçando por fora um outro empreiteiro menorzinho para ir lá fazer a estrutura de canteiro e tudo mais. E aí esse engenheiro depois me ligou e falou assim, olha, negociei com o fulano aqui, fizeram pra gente isso, né? Hidráulica, elétrica, tal, né? E não vão cobrar nada. Aí todo feliz, né? Eu falei, putz, mas você formalizou com ele? Não, por quê? Não, conversei com ele, o cara aqui fez e tal. Pera aí, deixa eu te contar, vamos lá, né? E aí a gente foi, regularizou a situação, botamos no diário de obra e tal. E aí o cara que fez achou ruim, né? O empreiteiro achou ruim, tem que formalizar, eu não combinei com você, pô, eu não falei que ia fazer e tal. Mas é o justo, combinou, então vamos escrever, porque senão depois lá na frente dá alguma disputa. Mas tem isso aqui também que eu fiz para você 3 meses atrás, né? E vai entrando no bolo. Exatamente. Com relação à questão, né, voltando para a improdutividade, uma outra curiosidade que eu tenho é o seguinte, porque como a gente falou, né, vai oscilar bastante a produção durante a obra por N fatores. Se eu tenho uma frente de serviço de uma determinada disciplina ali, que pode sofrer algum tipo de alteração, o que é o mais recomendado? Assim, eu esperar ela finalizar, ou se, claro, tiver um fator muito diferente do planejado para poder apontar isso, ou fazer conforme as variações. Eu pergunto pelo seguinte, porque também tem aquela questão que a gente está acostumado em planejamento e orçamento, que um ganho aqui ele pode compensar uma perda lá. E aí, será que eu não fico só de olho naquilo que, ou o empreiteiro, né, o contratado, naquilo que está ruim para ele, ele vem e reclama. Mas eu não estou olhando aonde ele está tendo uma produtividade melhor. Isso influencia nessa análise também, ou são coisas isoladas? Não, essa tarefa, nessa atividade, a gente considera aqui. Se na outra ali está melhor para ele, isso não compensa um eventual gasto a mais. Tem isso ou não? Como que pelo menos eu penso? Se você tem o planejamento. Se a construtora for melhor do que ela planejou, ok, ela está sendo eficiente. Se ela foi pior por fatores externos a ela e que não são de responsabilidade dela, aí sim você pode ter uma discussão. Qual o tipo da discussão que você vai ter? Aí a gente vai ter que parar e pensar. Porque, primeiro, com relação à questão dos registros que você perguntou, como é que vai fazer? Contrato, às vezes, tem procedimento, então tem que ficar esperto primeiro com o contrato. E segundo, os registros, a gente tem várias coisas que podem ser registradas. Tem os impactos que eu quero dizer, os eventos que podem fazer as perturbações, as coisas que fogem do planejado, por assim dizer. E você tem as consequências. A consequência você vai ver, às vezes, só lá na frente.
Mas, por exemplo, teve uma alteração de projeto. Teve uma área cuja liberação dela atrasou, uma licença que atrasou. O dono pediu, o contratante pediu um incremento de mão de obra ali para fazer um plano de aceleração. Esses eventos têm que ser registrados. Como que depois isso vai se relacionar com os efeitos que serão produzidos, às vezes lá na frente? Aí pode ser calculado posteriormente, vai precisar de uma análise. Mas às vezes fala, não teve impacto no caminho crítico. Mas às vezes comeu a folga de uma atividade. Certo. E como comeu a folga, aquela folga que você ia usar, você contava que ia usar, não usou e atrasou na atividade subsequente, e aí sim pegou o caminho crítico. Aí o atraso é de responsabilidade de quem? É de quem deu atraso, de quem impactou a folga ou de quem só impactou lá no final? E se você não tiver esse controle de registros desde o primeiro, né, da primeira diferença ali, você nunca vai chegar lá no caminho no final, né? Você perde a rastreabilidade do pedido que você está fazendo lá no fim. É. Eu entendi. E como você trouxe bem, né? Se o contratado também está performando melhor numa determinada frente porque é mérito dele, nada mais justo que ele, né, possa realizar esse mérito. Ou seja, eu não vou compensar com uma ineficiência imputada por um fator, às vezes do owner, né, do contratante, para compensar algo que ele está. Você está bem aqui, está pior lá, então, né, vamos compensar. Mas o ganho que ele pode ter tido é pela sua própria competência. E é justo que ele seja, né, remunerado de acordo Eu em já relação a vi um isso. contrato que tinha, assim, para mim é o tipo de cláusula que é óbvio que é negocial, enfim, mas eu acho que eu teria até dúvidas sobre a possibilidade de o nosso direito brasileiro aceitar essa cláusula, que falava que a folga era do dono. Pois Ou é. seja, se a construtora é eficiente, o dono se dá o direito de pegar o resultado dessa eficiência para ele poder atrasar. Uhum. Eu acho uma coisa um pouco complicada. Enfim, no meu caso, a gente tirou essa cláusula, obviamente. Mas num caso em que tenha essa cláusula assinada, tenho dúvidas até de como isso funcionaria. Pois é, porque aí a ineficiência ou a incapacidade de cumprir de um lado é penalizada, no caso do contratado, mas se ele fizer melhor, o contratante pode atrasar. Eu tive isso, né, assim, relativamente recentemente também num contrato que o contratante também colocou, olha, eu posso paralisar o projeto a qualquer momento e você retoma a hora que eu mandar, né? Então se desmobiliza e mobiliza de volta, né, do jeito que a gente quiser. E às vezes fica difícil você conseguir sair dessa sinuca, porque colocam como uma cláusula, né, impositiva ali, é um contrato meio que de adesão, né? Se pagar, pelo menos, ainda melhora um pouco. Então, Mas o problema é que normalmente não é muito bem assim, tem tanta boa vontade. não, nem um pouco, né? Interessante. E em relação a essa parte, né, do planejamento, tanto do lado do contratante e do contratado, você comentou, né, que tem casos onde você está vendo um certo amadurecimento do mercado para que isso possa ser mais bem debatido. Eu acho que também quando você tem mais qualidade de informação, o mercado todo cresce, porque você consegue realmente agir nas causas que são justas e deixa de lado aquilo que é ineficiência interna, seja de um lado, seja do outro, né? Você vê isso em relação a gente usar mais essas boas práticas, principalmente que tem de fora. Tem da ACE também, né? Fora da MCAA, né? Que você RP comentou. 25, Recommended Practice Isso. 25 da ACE, que é a que fala de pleitos de improdutividade. E também você vê uma boa abertura no mercado para uso, ou seja, na hora que isso vai para discussão, esses métodos são bem aceitos para que Sim. você possa. Tem também um protocolo de disruption da Society of Construction Law. Tem o próprio Measure Miles também. Quando você sai de um cenário de gestão ou de um cenário negocial, mesmo num cenário negocial, hoje em dia, quando já se pensa até numa possibilidade de uma arbitragem, muitas vezes o pleito já vem com uma análise feita. Uhum. Agora, indo para um cenário de litígio, especialmente falando de arbitragem ou até de um dispute board, não tem como você fugir dessas práticas que existem atualmente. Tanto da ACE, da Society of Construction Law, tem o próprio MCAA, Uhum. são as metodologias utilizadas.
E você pode ter naturalmente interpretações diferentes, acredito eu, né? Ferramentas diferentes. O contratante pode ir por um Sim. lado, o contratado por outro. E aí Sim. vai resolver ou na arbitragem ou na justiça. Normalmente os técnicos fazem os vários exercícios, veem qual que tem maior sustentação também, que não dá para fazer um negócio seja infundado, mas Uhum. dentro desse espectro do que é fundamentado, cada um vai argumentar o que é melhor para você. E tem fundamentação técnica. Sim. Um ponto que eu também vejo muita discussão é com relação às horas líquidas trabalhadas por dia, né? Que dependendo da fonte que a gente vai, varia muito por contratante também, pelos seus procedimentos de segurança, de acesso, de liberação de frente, etc. Como é que nessa conta da improdutividade isso é visto? Porque também tem casos onde eu vi onde o contratante também faz o seu planejamento, como a gente já falou aqui, e considera lá, o funcionário vai ter 6 horas líquidas por dia, ou 5 horas e meia até. E o contratado vem com a sua estimativa, nem sempre está muito clara, muito aberta, e quando vai para campo as condições são diferentes, ou porque o contratante acaba interferindo mais do que imaginava, né, na obra, ou porque o contratado foi mais otimista nessa questão. E aí acaba virando muito uma discussão desses impedimentos em obra, o tempo que leva para liberar uma PT, né, ou um acesso, alguma coisa assim. Você tem visto discussões nessa linha, assim, o que você pode trazer com base nessa conta da improdutividade? Tem um exemplo que me marcou bastante, que foi do Covid. Porque o contratado, ninguém imaginava, né, que ia ter Covid. Pois é. Eles tinham pactuado um determinado período líquido, né, de horas para serem trabalhadas naquela obra. Só que com todos os protocolos Covid que o dono do empreendimento colocou, o tempo de liberação, que sei lá, deveria ser 15 minutos para conseguir entrar na obra, de repente, com todos os protocolos de Covid, lavar a mão, não sei o quê, aí os turnos de refeitório que também mudaram toda a parte de as pausas, né, das equipes, isso derrubou a quantidade de horas líquidas que cada pessoa trabalhava. Tinha que fazer teste de Covid antes de entrar na obra, e ficava lá esperando o resultado do teste. E isso virou pleito. Nesse caso em especial, virou pleito. E tiveram que, acho que, se não me engano, conseguiu negociar nesse caso. Mas vai depender de novo do quê? De prova. É. De prova. E tem fatores que podem, às vezes, não ser imputados à responsabilidade de ambas as partes? Questão de clima, por exemplo. Pode ser que você tenha, não, realmente eu perdi aqui, mas isso não pode ser colocado ou não dá jus a você compensar. Num contrato, você vai ter uma alocação de risco. É muito difícil, eu acho quase impossível, gostaria de dizer, você ter alguma coisa que fique num terceiro espaço no vácuo. Ou uma parte vai arcar, ou a outra parte vai arcar, ou elas vão ter que compartilhar. Certo. Você pode ter, por exemplo, eventos externos, caso fortuito ou força maior. É culpa de alguma das partes? Não é. Não. Mas eu vou ter um impacto de prazo e eu vou ter um impacto de custo. Como que essa conta que existe vai ser distribuída? Ou um vai pagar, ou o outro vai pagar, ou eles vão dividir, ou vai encerrar o contrato, mas alguém vai ter que pagar o prejuízo que ocorreu até ali. Então não tem muito para onde correr, vai ter que decidir como vai ser feita a alocação daquele risco. Não, bacana. E um outro ponto que já era minha curiosidade, eu vi que você comentou no painel ali. Se eu estou ali com uma frente em regiões que tem o período de chuva bastante marcado, onde prejudica bastante alguns tipos de serviço, se você tem algum problema de atrasos, né, ineficiência, etc., e acaba escorregando para dentro do período de chuva. E aí, claro, se eu estou olhando pela ótica do contratado, se de repente o contratante está criando algumas dificuldades, ou atrasando algumas frentes, ou algumas liberações, ou mudando projetos, etc., que me empurre para dentro do período chuvoso, eu vou ter, né, esse grande prejuízo. E pelo lado do contratante, se o contratado não está performando bem no período que era para ele trabalhar, ele acaba caindo num outro período onde as condições serão muito piores para ele e ele vai ter que acabar de qualquer maneira, né? Como é que tem sido discutido esse tipo de situação? Porque alguns projetos que a gente trabalha, isso tem sido bastante comum. Assim. Volta na discussão de quais foram as causas que levaram
para esse resultado de ter sido empurrado para o período de chuvas. Uhum. Muito raramente você vai ter uma causa única. Pois é. E aí surgem, por exemplo, que é o cenário mais difícil, em que tem atraso dos dois lados e aí se discute. Mas eu atrasando sozinho, eu contratado atrasando sozinho, não cairia na chuva. O contratante atrasando sozinho não cairia na chuva. Os dois atrasaram, caiu na chuva. Quem paga a conta? Pois é. Ou acaba indo muitas vezes para uma discussão bastante ingrata de proporção de responsabilidade. Uhum. E aí pega e, sei lá, 50% para cada um. Entendi. É difícil. É difícil. E aí vai ter a discussão durante a obra, vai produzir menos durante o período de chuva. Uhum. Aí é plano de recuperação ou é plano de aceleração? Pois é. Se for recuperação, em teoria está no ônus da contratada. E se for aceleração, Se for é do aceleração contratante. é custo adicional ao contratante que paga. Então, mais uma vez, a gente vai cair, como sempre, no registro para tentar identificar a causa do que levou a cair no período de chuva. Isso. Legal, maravilha. Adriana, antes da gente fechar, que dicas você deixa para contratantes e contratados que nos assistem aqui para melhorar o seu planejamento, seus registros e assim melhorar também a própria produtividade em campo e evitar cair em discussões, em arbitragens ou litígios envolvendo improdutividades? Bom, o principal que a gente já falou bastante aqui é a qualidade daquilo que se registra. Usar os documentos de obra adequadamente, cada um com a sua finalidade, fazer bons registros. E uma coisa que a gente gosta muito de falar, cada registro, cada documento, dessa matriz de documento que a gente fala, ele tem um propósito. Você não vai registrar um pleito, quantificar um pleito no RDO. Isso seria mais adequado por outro mecanismo. Então, tenham cuidado com o propósito de cada documento e preencham com informações de qualidade. É muito triste, inclusive para a gente que é advogado, imagino também que para as consultorias que trabalham, chegar com um cliente lá no final da obra e falar, olha, eu não consigo ter registro daquilo que você está me contando. Eu tenho dificuldade de te defender porque não tem provas. Então, tomar muito cuidado com isso e, assim, obviamente, o quanto melhor puder planejar, melhor. Mas nem sempre aquilo que a gente planeja é efetivamente aquilo que a gente encontra. Sempre tem uma imprevisibilidade que precisa ser administrada e administrem com registros. Bons registros. Bacana. Adriana, muito obrigado por essa conversa aqui no Capital Projects Podcast. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Olha só, pessoal, que aula, hein, para a gente falar de planejamento, registros, produtividade, responsabilidades. E eu deixo as últimas duas dicas que a Adriana colocou para a gente, né? Melhorar a qualidade do nosso planejamento e ter registros apurados em campo, porque isso traz para nós uma série de outros benefícios. A partir da hora que você tem, de fato, medição de como está a sua produtividade, e eu quero deixar aqui o desafio, né, de quem está fazendo isso hoje, você melhora o seu planejamento, o seu orçamento, a relação com a contratada, se você é contratante. Se você é contratado, você vai identificar aonde você está perdendo dinheiro, aonde você pode ganhar mais dinheiro, aonde você consegue produzir mais com menos pessoas em campo. Tudo isso é eficiência para o seu negócio. E a gente deixa tanto de lado muitas vezes e usa valores tabelados. Todo dia eu recebo lá em lista de planejamento, alguém tem um índice de montagem para tal coisa, né? E a gente sai usando, não sabe de onde veio, não sabe que medição foi feita, que condições são aquelas. E tudo isso se desdobra de uma maneira que gera desde um excesso de otimismo no nosso planejamento, como também no caso de disputas aqui, que nós estamos comentando. Então, fica mais uma vez a dica aí para a gente melhorar o planejamento e os registros. Lembrando que essa iniciativa das gravações aqui no Congresso do IBDIC em São Paulo tem o apoio do IBDIC e da Deloitte, e eu espero vocês no nosso próximo episódio gravado diretamente aqui do Congresso. Vamos juntos?